O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação da Lei de Parcelamento Urbano, usada para reduzir a área de preservação em Santa Catarina. As áreas de preservação permanente são espaços legalmente protegidos por serem ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais. Para proteger essas áreas do processo de urbanização sem planejamento, como a ocupação irregular, algumas regras foram criadas. O Código Florestal visa principalmente a proteção ao meio ambiente. Então, quando ele foi criado, o foco dele foi basicamente a proteção ao meio ambiente, diferentemente da regularização e da questão urbana, tá? Diferentemente da questão urbana. A questão urbana, o foco é do cidadão, dar uma moradia para o cidadão, um local para ele e atender às necessidades dessa moradia com o meio ambiente. Em Santa Catarina, a urbanização de uma área de preservação foi parar na Justiça. A região de Mata Atlântica, ocupada de forma ilegal pelo condomínio Porto Belo, fica às margens de rio que deságua no mar. Com base na lei de parcelamento urbano, foi determinada uma área de preservação de 15 metros a contar do curso da água. O IBAMA acionou a Justiça pedindo que fosse respeitado o limite de 50 metros previsto no Código Florestal para áreas de preservação permanente. Em primeira e segunda instâncias, foi mantida a recuperação da APP no limite de 15 metros. O IBAMA recorreu ao STJ, onde o ministro Og Fernandes, relator da ação, reconheceu a existência de normas distintas para o caso, mas afirmou que a lei de parcelamento urbano admite possibilidade de legislação específica ser aplicada quanto à proteção ambiental nos cursos de água, o que é o caso do Código Florestal. Durante o voto, o ministro destacou que reduzir o tamanho da APP, com base na lei de parcelamento urbano, implicaria verdadeiro retrocesso em matéria ambiental. Era uma área de risco, era uma área que tinha relação direta com maré, tá? Com mar, áreas frágeis e que precisavam realmente da proteção do poder público. O poder público tinha que deixar bem claro que ele quer proteger o meio ambiente nesse caso. E o cidadão também, porque podem ser áreas arenosas, que podem ter algum impacto, que podem trazer até danos ao cidadão. Então, proteger o meio ambiente e o próprio cidadão nesse caso. Os ministros da segunda turma afastaram a lei de parcelamento urbano e mantiveram o limite de 50 metros para a área de preservação. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado ambiental Rodrigo Justus. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos agora na reportagem em relação à decisão do STJ. Antes da gente conversar um pouquinho mais sobre as APPs, eu queria que o senhor localizasse o telespectador, explicasse o que é uma área de preservação permanente. A área de preservação permanente está prevista na legislação do Código Florestal, desde o Código Florestal lá de 1934, depois de 65 e agora, são áreas que estão às margens dos rios, cursos d'água, em torno de nascentes, encostas, morros. Ela tem a finalidade de proteger o curso da água, o rio, para não haver a poluição de água, e também proteger as nascentes, né? E ainda proteger o cidadão, porque se eu estou na beira de um curso d'água e recebo uma chuva igual ontem aqui em Brasília, de chover, de alagar a cidade, quem está na beira do curso d'água corre riscos. Então, na legislação ambiental está previsto essas áreas de preservação permanente. Agora, doutor Rodrigo, em relação à aplicação da lei de parcelamento urbano, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, vamos esclarecer que a lei antiga, ela não mudou em relação às novas regras, né? Não mudou. Já o antigo Código Florestal de 65 trazia a distância da beira dos rios para qualquer espécie de construção e uso. E dizia na própria lei que os planos diretores municipais, eles poderiam também trazer suas próprias distâncias, desde que com os limites mínimos da lei federal. Então, um limite que era de 50 metros, lá aquele município fez uma lei dizendo que passaria a ser 15, ou seja, poderia ser a construção mais perto da água. E foi isso que o julgamento disse, da inconstitucionalidade, tendo em vista que se a lei federal fixou um limite mínimo, não pode o município vir e fazer ser menos restritivo do que o limite estabelecido na norma federal. Agora, falta uma atuação efetiva dos estados no que se refere a evitar, coibir essas ações desordenadas? Nós temos
várias situações. Nós temos desde aquela população de baixa renda, que necessidade, acampamentos acabam se transformando em cidades, né, em bairros, né, na beira dos cursos d'água, de reservatórios também. E temos também empreendimentos comerciais, né, condomínios, construções de outra natureza, e que nós vemos que existe uma certa sensação de impunidade e uma confusão com a legislação. Porque essa área que foi julgada dos 50 metros, a distância que o tribunal entendeu que deve ser aplicada, no passado ela era antigamente de 5 metros. Então existe uma outra questão, que é uma confusão da aplicação da lei no tempo, ou seja, quem construiu sua casa há 50 anos atrás tem que demolir a sua casa. Se considerar os julgamentos do próprio Supremo, a aplicação da lei no tempo, ou seja, quem praticou um ato quando existiu uma regra com determinada distância, ele não cometeu um crime. Então, existe uma dificuldade, mas hoje é muito fácil separar o passado do presente, porque tem imagem de satélite, pode ser feito esse monitoramento. Eu acho que esse tipo de decisão e condenação, no sentido de que tem que remover, por exemplo, uma construção, a publicidade disso traz aqueles que eventualmente querem se insurgir contra a lei e achar que vão passar desapercebidos, pensar 2 vezes. Então, eu acho que a efetividade da lei é importante nesse aspecto. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigada pelas informações e esclarecimentos mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.